Oi, pessoal. Hoje não falaremos sobre dinossauros diretamente. Falaremos sobre a Guerra dos Ossos. Contexto: por um tempo, Cope e Marsh foram amigos. Eles se conheceram em Berlim em 1864 e passaram alguns dias juntos. Eles até mesmo nomearam espécies, em homenagem mútua. No entanto, a relação entre eles piorou com o tempo devido em parte à grave natureza temperamental de ambos. Cope era conhecido por ser agressivo e tinha um temperamento explosivo. Marsh era mais lento, metódico e introvertido. Ambos eram briguentos e desconfiados. Suas diferenças também atingiram um nível científico. Cope era um forte defensor do neolamarquismo, enquanto que Marsh apoiava a teoria de Charles Darwin da evolução por seleção Eneto RL.3. Mesmo quando eles eram amigos, eles tinham uma tendência a desprezar-se sutilmente. Como um observador explicou, o nobre Edward poderia ter considerado que Morse não era exatamente um cavalheiro. O acadêmico Othniel provavelmente considerou que Cope como não era muito profissional. 4 Cope, mas tinham origens muito diferentes. Cope nasceu em uma família quaquer rica e influente na Filadélfia. Embora seu pai quisesse que ele trabalhasse como agricultor, Cope distingue-se como naturalista. Em 1864, já como membro da Academy of Natural Sciences, tornou-se professor de zoologia na Haverford College e se juntou a Ferdinand Hayden em suas expedições ao OST.4. Marsh, filho de uma família de poucos recursos de Lockport, Nova York, teria crescido na pobreza se não fosse a ajuda de seu tio, o filantropo George Peabody. Marsh convenceu seu tio a construir o Museu Peabody de História Natural e obteve o cargo de diretor do museu. Isso junto com a herança que recebeu de Peabody quando ele morreu. Em 1869, tornou sua vida financeiramente confortável, mas devido em parte à grave inflexibilidade de seu tio sobre o casamento, Marsh permaneceu solteiro por toda a vida. 6. Em uma ocasião, os 2 cientistas tinham ido em uma expedição para coletar fósseis nos depósitos de Marga, em Nova Jersey, onde William Parker Folk tinha descoberto o holótipo do Atrosaurus folk, descrito pelo paleontólogo Joseph Leidy com base nos estudos que Cope realizou sobre anatomia comparada. Esta foi uma das primeiras descobertas de dinossauros nos Estados Unidos e os poços ainda eram ricos em FOSCS.1. Embora os 2 partilhassem amigavelmente o local, Marsh secretamente subornou os operadores dos poços para trazer-lhe os fósseis descobertos ao invés de dar a Cope. Os 2 começaram a atacar-se em documentos e publicações e suas relações pessoais deterioram-se. Marsh humilhou Cope, indicando que a sua reconstrução do Elasmosaurus estava com defeito, com a cabeça posicionada onde a cauda deveria estar, ou assim ele disse. 20 anos depois, 8 foi Leidy que publicou a correção, logo depois 9. Cope, por sua vez, começou a coletar onde Marsh considerava seu território privativo de coleta no Kansas e Wyoming, o que piorou a relação entre os dois. 7 desde 1872 até 1877. Primeiras expedições na década de 1870. As atenções profissionais de Cope e Marsh foram atraídas para o oeste americano devido a notícias de grandes descobertas de fósseis. Usando sua influência em Washington, Cope conseguiu uma colocação junto ao Serviço Geológico dos Estados Unidos, sob o comando de Ferdinando Van de Weyden. Embora a posição não fosse remunerada, ela oferecia a Cope uma grande oportunidade para coletar fósseis no oeste e publicar suas descobertas. O talento de Cope para a escrita dramática ajudou Weyden, que precisava conquistar a opinião pública com os relatórios oficiais da expedição. Em junho de 1872, Cope partiu em sua primeira viagem com a intenção de observar os depósitos fossilíferos do oceano em Wyoming.
Isso provocou um racha entre Cop, Aiden e Lady. Era Lady quem recebia a maior parte das coleções de Aiden até Cop se juntar à expedição. E agora Cop estava procurando por fósseis nos territórios demarcados. Por NY.11, Aiden tentou aliviar a tensão com Lady em uma carta a pedir-lhe para não entrar naquele campo que você estava indo. Ele riu da ideia de estar restrito a qualquer localidade e disse que pretendia ir se eu não o ajudasse. Estava ansioso para garantir a cooperação de um trabalhador como uma honra à minha equipe. Eu não poderia ser responsável pelo campo que ele selecionou, pois não lhe pago salário e uma parte de suas despesas. Você verá, portanto, que, embora não seja agradável trabalhar em concorrência com os outros, parece quase uma necessidade. Você pode simpatizar. Cop levou sua família com ele para Denver, enquanto Aiden tentava impedir Cop e Lady de explorar a mesma área. Seguindo uma pista dada pelo geólogo Fielding Bradford Mick, Cop investigou os relatos de ossos que Mick havia encontrado nas proximidades da estação Black Boots da linha ferroviária. Cop encontrou o lugar e alguns restos do esqueleto de um dinossauro que ele nomeou Agatalma silvestris, 13 acreditando que tinha o total apoio de Aiden e do serviço. Cop então viajou a Fort Brigger em junho para descobrir que os homens, vagões, cavalos e equipamentos que esperava não estavam lá. 14, Cop montou uma equipe de seu próprio bolso, que consistia de 2 condutores, um cozinheiro e um DA-15, juntamente com 3 homens de Chicago que estavam interessados em estudar com ele. 14, com o tempo viu-se que 2 dos homens de Cop eram de fato funcionários de... Mas, quando o paleontólogo rival descobriu que seus homens estavam aceitando dinheiro de Cop, ficou enfurecido. Embora eles tenham tentado assegurar a Marsh que ainda eram seus funcionários, um deles sugeriu que aceitou o cargo a fim de afastar Cop dos fósseis bons. A preguiça de Marsh em solicitar acordos firmes e efetuar pagamentos podem ter incitado eles a procurarem por outro trabalho. 16 as viagens de Cop o levaram a terrenos acidentados que apenas Aiden tinha explorado, descobrindo dezenas de novas espécies. Enquanto isso, um dos homens enviados por Marsh acidentalmente despachou parte do seu material para Cop. No recebimento dos fósseis, Cop devolveu-os a Marsh, mas este incidente danificou ainda mais a relação dos do IS.17 em 1872. Qualquer pretensão de cordialidade entre eles foi abandonada 18 e, na primavera de 1873, começaram as hostilidades a BRTS.19. Enquanto isso, Lady, Cop e Marsh estavam fazendo grandes descobertas de répteis pré-históricos e mamíferos em depósitos fossilíferos no oeste. Os paleontólogos tinham o hábito de enviar telegramas para o leste descrevendo brevemente seus achados e somente publicar as descrições mais completas quando retornassem das viagens. Entre as novas espécies descritas estavam o Intaquerium, o Loxolophodon, o Basileus, o Dinoceras e o Tinoceras. O problema é que muitos destes achados não eram diferentes das descobertas feitas por outros. Cop e Marsh, de fato, sabiam que alguns dos fósseis recolhidos já tinham sido descobertos por outras espécies SOS.20. Por fim, verificou-se que muitos dos nomes descritos por Marsh eram válidos, enquanto nenhum dos de Cop era. Marsh também posicionou as novas espécies em uma nova ordem de mamíferos. Oh, se não seria... Cop estava humilhado e era incapaz de parar as mudanças feitas pelo seu oponente. Em vez disso, publicou um extenso estudo analítico que propôs um novo modelo de classificação para os mamíferos do oceano, o qual descartou os gêneros de Marsh em favor dos seus. Marsh, preso à sua certeza, continuou a afirmar que todos os nomes propostos por Cop para Dinocerata estavam incorretos. 21
Enquanto os cientistas discutiram sobre a classificação e nomenclatura, também retornavam para o oeste em busca de mais fósseis. Mas fez a sua última viagem patrocinada pela Universidade de Yale em 1873, com um grupo de 13 alunos, protegidos por um grupo de soldados que queriam fazer uma demonstração de força para a tribo Sioux. Devido a preocupações com suas expedições mais luxuosas e caras que as de anos anteriores, mas fez os alunos pagarem por suas próprias despesas de viagem. A expedição custou apenas $1,85750 para Yale, um valor bem abaixo dos $15 mil. Mais de $200 mil em valores atuais que Marsh havia pedido para expedições anteriores. Esta foi a última expedição de Marsh. Pelo resto da Guerra do 000, Marsh preferiu contratar coletores locais para o serviço. Embora ele tivesse ossos suficiente para estudar por anos, o apetite científico ainda crescia. 22. Cobb foi mais prolífico em sua coleta na temporada de 1873 do que tinha sido no ano anterior, apesar da tendência de contratação de coletores de Marsh significar que seu rival era persona non grata em Bridier. Cansado de trabalhar sob o comando de Hayden, Cobb conseguiu um emprego remunerado com um corpo armado de engenheiros, mas foi limitado pela Associação Federal. Enquanto Cobb tinha que ir com a prospecção, mas poderia coletar aonde quisesse. 23 em meados da década de 1870, a atenção dos dois cientistas foram direcionadas ao território de Dakota, onde a descoberta de ouro nas Black Hills aumentou as tensões entre nativos americanos e os Estados Unidos. Marsh, desejando os fósseis encontrados naquela região, envolveu-se nas políticas indígenas. 24 para ganhar o apoio do líder Nuvem Vermelha dos Sioux para fazer suas pesquisas. Marsh prometeu pagar pelos fósseis encontrados e não retornara. Washington fazer lobby em seu nome sobre o tratamento inadequado recebido pelos índios. No final, Marsh furtivamente retirou-se do campo e, por seus próprios apontamentos possivelmente exacerbados, acumulou vagões cheios de fósseis, retirando-se. Pouco antes da chegada de um grupo hostil de Milico NJ, o ponto 25 Marsh, por sua parte, intercedeu em favor de Nuvem Vermelha junto ao Departamento do Interior e na Administração Federal. A sua intenção pode ter sido para benefício próprio para ganhar reputação na administração impopular de Ulysses S. Grant. 26. Em 1875, Cobb e Marsh fizeram uma pausa em suas coletas, já sentindo uma pressão financeira e pela necessidade de documentar suas descobertas acumuladas, mas novas descobertas fariam eles retornarem para o oeste antes do final da década. 27. 1877 a 1892. Descobertas em Como Bluff em 1877. Mas recebeu uma carta de Arthur Lackes, um professor da escola de Golden, no Colorado. Lackes relatava que enquanto caminhava nas montanhas perto da cidade de Morrison, também no Colorado com um amigo, K.C., Bequite tinha descoberto grandes ossos incrustados nas rochas. Lackes descreve ainda que os ossos eram aparentemente uma vértebra e um número de algum sáureo gigantesco. 28. Enquanto aguardava uma resposta de Marsh, Lackes escavou mais ossos colossais e os enviou para New Haven. Como Marsh demorou a responder, Lackes também enviou um lote de ossos para seu P.29. Quando Marsh respondeu a Lackes, pagou $100 para um garimpeiro, pedindo-lhe segredos sobre estes achados. Depois de saber que Lackes mantivera correspondência com Cobb, Marsh envia seu coletor de campo Benjamin Moody para Morrison a fim de garantir os serviços de Lackes.
No mesmo ano, em 1 de julho, Marsh publicou a descrição das descobertas de Laques no American Journal of Science. Antes que Kopp pudesse publicar suas próprias interpretações sobre a descoberta, Laques escreveu-lhe que os ossos seriam entregues a Marsh, algo que foi um gave. Em solto HAVCOP.29, uma segunda carta chegou do oeste, desta vez para Kopp. Por MLW, Lucas era um naturalista que estava coletando plantas perto de Canyon City, Colorado, quando descobriu um conjunto de ossos fossilizados. Depois de receber mais amostras de Lucas, Kopp concluiu que os dinossauros eram grandes herbívoros, alegremente observando que o espécime era maior do que qualquer outro descrito anteriormente, incluindo os descobertos por Lacaille.29, 30, ouvindo sobre as descobertas de Lucas. Marsh ordenou que Moody e um ex-aluno, Samuel Ende Williston, estabelecessem uma escavação perto da cidade de Canyon. Infelizmente para Marsh, ele foi informado por Williston que Lucas tinha encontrado os melhores ossos e recusou abandonar Kopp para trabalhar para Marsh. Marsh ordenou que Williston retornasse para Morrison, onde a pequena escavação desmoronou e quase matou seus assistentes. Este obstáculo teria acabado com o fornecimento de ossos do leste para Marte, se não fosse por uma terceira carta endereçada a ele no ponto 31, na época das descobertas de Laques. A primeira ferrovia transcontinental estava sendo construída em uma área remota do Wyoming. A carta enviada a Marsh era de 2 homens que se identificaram como Arlow. Eduardo, seus nomes verdadeiros eram Carline e funcionários da União Pacífica Raio Noir. Os 2 homens disseram ter descoberto grandes quantidades de fósseis em Como Bluff e avisaram que havia outras pessoas na área que procuravam essas coisas. 32, algo que Marsh interpretou como uma referência a Kopp. Marsh enviou Williston, que acabara de chegar exausto do Kansas após o colapso da pedreira de Morrison, para Como FF.33, seu ex-aluno enviou uma mensagem confirmando a veracidade da grande quantidade de ossos e da presença de homens de Kopp na EVA.34. Para não cometer o mesmo erro que tinha feito com Laques, Marsh rapidamente enviou dinheiro para os 2 novos caçadores de ossos e apressou a enviar mais fósseis. 33. Williston fecha um acordo preliminar com Carline e que não foram capazes de descontar o cheque enviado por Marsh, que foi enviado em nome de seus pseudônimos, mas Carline decidiu ir a New Haven para tratar diretamente com MARSH.35. Marsh elaborou um contrato que incluía um pagamento mensal fixo, com a possibilidade de prêmios adicionais para Carline e de acordo com a importância dos achados. Mas também se reservou o direito de enviar seus próprios supervisores para monitorar as escavações, se necessário, e aconselhou os homens a tentarem manter Kopp fora da região. 36. Embora tenha feito um encontro cara a cara, Ali não conseguiu obter melhores condições de Marsh. O paleontólogo obteve o serviço de Carline Hepp para os termos estabelecidos, mas a semente da discórdia e do ressentimento foram plantadas nos caçadores de ossos, por terem se sentido intimidados por Marsh para aceitar o acordo do ponto 36. O investimento de Marsh em Como Bluff logo produziu bons resultados, enquanto os coletores de Marsh retornavam ao leste durante o inverno. Ele enviou vagões de ossos por via ferroviária para Marsh ao longo de 1877. Na edição de dezembro de 1877 da revista American Journal of Science, Marsh descreveu e nomeou dinossauros como os Stegosaurus, Allosaurus e Diplodocus. 37. Apesar das precauções de Marsh para impedir que seu rival soubesse dos ricos depósitos de Como Bluff, os rumores sobre as descobertas logo se espalharam. Isto foi em parte devido à ajuda de Carline e Hepp, que relataram os achados para o Laramie Daily Sentinel, que publicou um artigo sobre as descobertas em abril de 1878.
que exagerava o preço pago por Marsh pelos fósseis, possivelmente para aumentar os preços e a demanda por mais ossos. 38 Marsh, tentando encobrir o vazamento, soube através de Williston que Carline Reed tinha recebido a visita de um homem que trabalhava para Cop com um nome Aines. 38 após ouvir sobre as descobertas em como Bluff, Cop enviou ladrões de dinossauros para a região em uma tentativa de roubar tranquilamente fósseis na área de Mars. Durante o inverno de 1878, a insatisfação de Carly com o envio esporádico dos pagamentos chegou ao limite e ele começou a trabalhar para Cop. Cop e Marsh usaram suas próprias riquezas para financiar as expedições a cada verão, passando o inverno publicando suas descobertas. Logo, pequenos exércitos de caçadores de fósseis em vagões puxados por mulas e por trem estavam enviando toneladas de fósseis para o RST.39. Escavações paleontológicas duraram 15 anos, de 1877 a 1892. Primeiro, os trabalhadores de ambos os lados sofreram com o clima, assim como com a sabotagem e os obstáculos causados pelos funcionários do rival. Reed teve seu acesso à grave estação ferroviária de Como Bluff bloqueado por Carline e foi forçado a levar os ossos de volta para a pedreira e encaixotar os espécimes na plataforma sob intenso frio. 40 Cop enviou Carline para abrir sua própria pedreira em Como Bluff. Enquanto Marsh envia Reed para espionar su antigo amigo. Quando a pedreira Mero que caíssem nas mãos de Cop, 41 preocupado que os forasteiros haviam penetrando dentro das pedreiras de Reed. Marsh enviou Lacks a Como para prestar assistência nas escavações 42 e em junho de 1879, ele mesmo visitou Como. Cop também excursionou suas pedreiras em agosto. Embora os homens de Mars continuassem abrindo novas pedreiras e encontrar mais fósseis, as relações entre Lacks e Reed pioraram. Ambos se demitiram em agosto. Mas tentou acalmá-los, enviando-os para lados opostos das pedreiras 43, mas depois de ter sido forçado a abandonar uma pedreira no meio de uma nevasca, Lacks renunciou e voltou para o seu posto de professor em 1880.44. A saída de Lacks não aliviou as tensões entre os homens de Marsh. O substituto de Lacks, um ferroviário chamado Kennedy, acreditava que não precisava se reportar a Reed. Disputas entre os dois fizeram com que outros funcionários de Marsh abandonassem o trabalho. Mas tentou separar Kennedy e Reed e enviou o irmão de Samuel, Williston, Franca, para Como em uma tentativa de manter a paz. Frank Williston terminou abandonando os serviços de Marsh e se juntando com Carly. 45 as pedreiras de Cop começaram a se exaurir. Os substitutos de Carly não mantiveram o trabalho, cessando por completo as escavações. 45 com o avanço da década de 1880, os homens de Cop mas tiveram que enfrentar uma dura concorrência de ambos os lados, assim como um terceiro interessado nos ossos. O professor Alexander Emanuel Agassiz, Universidade Harvard, enviou seus próprios representantes para o oeste, enquanto Carline e Frank Williston fundaram uma empresa para vender os ossos para quem pagasse o melhor preço. 46 Reed abandonou as escavações e tornou-se pastor em 1884 e as pedreiras de Marsh em Como renderam pouco material após sua saída. 46. Apesar destes obstáculos, no momento Mars tinha mais pedreiras em funcionamento que Cop, que no início da década de 1880 tinha tantos ossos que poderia preencher casa. Tinha ficado para trás na corrida pelos USS US.46. As descobertas de Cop, mas foram acompanhadas por acusações sensacionalistas de suborno, espionagem e roubo de trabalhadores e fósseis.
algoritmos foram tão protetores de seus sítios de escavações que destruíam ou danificavam fósseis para evitar que caíssem nas mãos do rival, ou preenchiam os fossos escavados com terra aérea CHS.47, uma vez quando supervisionava suas pedreiras em Comur. Em 1879, Marsh examinava as recentes descobertas e marcou vários fósseis para serem destruídos. 48 em outra ocasião. As equipes dos paleontólogos rivais se enfrentaram a grave pedradas. 46 disputas pessoais e últimos anos enquanto Cobb e Marsh competiram por fósseis no oeste norte-americano. Eles também fizeram o seu melhor para arruinar a credibilidade profissional um do outro. Humilhado por seu erro na reconstrução do Elasmosaurus, Cobb tentou encobrir seu erro comprando todos os exemplares que pode encontrar da revista em que foi publicada. Reconstrução 49. Marsh, que foi o primeiro a apontar o erro, fez questão de divulgar a história. A saída rápida e prodigiosa de Cobb nos trabalhos científicos significava que Marsh não tinha dificuldade em encontrar erros ocasionais para atacar. Cobb, Marsh não era de modo algum mais infalível. Ele colocou o crânio na posição errada no esqueleto do Apatosaurus e o descreveu como um novo gênero, o Berioenetosaurus S.50. No final da década de 1880, a atenção pública pela competição entre Cobb e Marsh enfraqueceu, já que estava mais atraída por assuntos internacionais do que sobre o IWST.51, com a ajuda de John Wesley Powell, chefe do Serviço Geológico dos Estados Unidos, e pelo contato com os ricos e poderosos de Washington, D.C. Marsh foi encarregado de um serviço do governo e ficou satisfeito de deixar os holofotes sensacionalistas. 52. Cobb estava em uma situação muito pior, tendo gasto grande parte do seu dinheiro na aquisição do The American Naturalist e teve dificuldade em encontrar trabalho, em parte devido ao seu temperamento, e por outro lado, pelos aliados de Marsh na educação SUPR.52 e 53. Cobb começou a investir na prospecção de ouro e prata no oeste e enfrentou a malária, o tempo severo na procura por fósseis. 54. Devido a problemas de mineração e da falta de apoio do governo federal, desde a situação financeira de Cobb se deteriorou constantemente a ponto de sua coleção de fósseis se tornou sua única posse significativa. Marsh, por sua vez, ganhou a antipatia até mesmo de seus assistentes leais, incluindo Williston, com a sua recusa em partilhar as conclusões que havia obtido a partir de suas descobertas e seus atrasos constantes nos PGM Neto S.55. A oportunidade de Cobb para explorar a vulnerabilidade da Marsh veio em 1884, quando o Congresso dos Estados Unidos começou a investigar o funcionamento do Serviço Geológico. Cobb tinha amizade com Henry Fairfield Osborne, que era então professor de anatomia da Universidade de RNCTUN. 56. Osborne era como Marsh em muitos aspectos, lento e metódico, mas provaria ter uma influência prejudicial sobre MARSH.57. Cobb procurou por trabalhadores descontentes que falariam contra Powell e do serviço. Por um momento, Powell e Marsh foram capazes de refutar com sucesso as acusações de Cobb, que não tinham chegado aos ouvidos da imprensa. 58. Osborne parecia hesitante em endurecer sua campanha contra Marsh. Então Cobb virou-se para outro aliado que ele tinha mencionado para Osborne, um homem da imprensa de Nova York chamado William Ziabalo. 59. 60. Apesar dos obstáculos às tentativas para derrubar Marsh de sua presidência da Academia Nacional de Ciências, em 61, Cobb recebeu uma grande ajuda financeira depois da Universidade da Pensilvânia oferecer-lhe um cargo de professor. Ao longo dos anos, Cobb mantinha um diário feito com erros e iniquidades que Marsh e Powell haviam cometido, que foram mantidos no fundo da gaveta da escrivaninha de Cobb. 62. Malou.
Planejou a primeira série de artigos. Se tornaria uma série de debates na imprensa entre Marsh, Powell e Kopp. 60. Embora a comunidade científica soubesse da rivalidade entre Marsh e Kopp por algum tempo, o público tomou conhecimento do comportamento vergonhoso dos dois homens quando o New York Herald publicou uma reportagem com o título científico LGBT vários cientistas lutam uma guerra amarga. 47. Segundo a autora Elizabeth Noble chora que a comunidade científica foi galvanizada. A maioria dos cientistas da época recuou horrorizada e continuou lendo com interesse ao descobrir que a briga de Kopp com Marsh havia finalmente se tornado notícia de primeira página. Aqueles mais próximos dos campos científicos sem discussão em geologia e paleontologia de vertebrados certamente estremeceram, principalmente quando se viram citados ou mencionados com erros ortográficos. A briga não era novidade para eles, pois havia se escondido nas reuniões científicas há 2 décadas. A maioria deles já havia tomado PRT do ponto 63 em artigos de jornal. Kopp atacou Marsh por plágio e má gestão financeira atacou Powell por seus erros de classificação geológica e desviou do dinheiro pelo agudo BL. Com ponto 64, Marsh e Powell, que poderiam publicar a sua visão do assunto, jogaram suas próprias acusações contra Kopp. Os artigos de Ballow eram pobremente escritos, pesquisados e lidos, e Kopp vinha sofrendo com um artigo do The Philadelphia Inquirer que sugeria que os líderes da Universidade da Pensilvânia exigiriam a renúncia de Kopp, a menos que ele fornessem provas para suas acusações contra Marsh e Pell W. E ele, ponto 65. Marsh manteve viva a história do Heraldo, com uma réplica feroz. Mas no final de janeiro a história desapareceu dos jornais e pouco mudou entre os R e vai ponto 66. Nenhuma audiência no Congresso foi convocada para investigar a má alocação de fundos por Powell e nem Kopp nem Marsh foram responsabilizados pelos seus erros, mas algumas das calúnias contra Marsh escritas por Ballow foram associadas com o serviço. Diante de um sentimento antisserviço inflamado pela seca no oeste e por preocupações sobre a aquisição de propriedades abandonadas na mesma área, Powell encontrou-se sob escrutínio direto antes da Comitê de Apropriações da Câmara dos Estados Unidos. 67. Nascida para agir sob o alegado uso extravagante de recursos dos fundos do serviço feito por Marsh, o Appropriations Committee exigiu que o orçamento do serviço fosse de TLH do ponto 68, quando sua apropriação foi cortada em 1892. Powell enviou um telegrama conciso a Marsh esperando sua renúncia. Uma desfeita tanto pessoal quanto FNC e ele ponto 69. Na mesma época, muitos dos aliados de Marsh estavam aposentados ou tinham morrido, reduzindo seu crédito. CNT e a Google F, com ponto 70. No momento que o estilo de vida extravagante de Marsh começou a cobrar seu preço, Kopp recebeu uma posição no Serviço Geológico do Texas, embora Kopp ainda estivesse se recuperando dos ataques pessoais que havia sofrido durante o caso. Herald, ele não publicou seus ataques PSUA e S.71. A fortuna de Kopp melhorou durante a primeira metade da década de 1890, quando foi promovido à posição de elite como professor de zoologia e foi eleito como presidente da Associação Americana para o Avanço da Ciência, no mesmo ano em que Marsh deixou o posto de chefe da Academia de Ciências. No final da década, entretanto, a fortuna de Kopp começa a minguar uma vez mais e Marsh recupera parte de seu prestígio ou recebeu a medalha de Cuvier, a maior condecoração no campo da BL, o INEPO-LUG e a ponto 72. Rivalidade entre Kopp, mas durou até a morte de Kopp em 1897, quando ambos já estavam financeiramente arruinados. Kopp sofreu uma debilitante doença nos seus últimos anos e teve que vender parte de sua coleção de fósseis e alugar uma de suas casas para fazer face às despesas.
mas teve que hipotecar sua residência e pedir um salário de subsistência para YL. Lançou um último desafio antes MULLR.1 doou seu crânio à grave ciência para que pudesse medir seu cérebro. A esperança de que era maior do que o seu adversário. Na época, acreditava-se que o tamanho do cérebro era a verdadeira medida da inteligência. Mas nunca aceitou o desafio e, supostamente, o crânio de cópia ainda está preservado na Universidade da Pensilvânia. Primeiro, se o crânio depositado na universidade é de cópia disputado, a universidade relata aqui que acreditasse que o crânio verdadeiro tenha sido perdido na década de 1970, embora Robert Baker tenha dito que as fraturas no crânio e um relatório feito por um legista certificaram a autenticidade do mesmo. 73.